tem para nós muitas encarnações ainda para aprendermos alguma coisa, nos tornarmos aí maior conhecedores. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Víamos refletindo em torno do que nós poderíamos conversar na manhã deste domingo e observávamos a natureza. E chamou-nos a atenção o canto dos pássaros nessa época. O sabiá canta mais alto. Os pássaros parece que estão em festa. Quando observamos ao nosso derredor, muitas vezes vamos identificar o ninho dos pássaros que se fazem presente, chamando-nos a atenção. Dentro desse processo de reflexão, observávamos na proximidade de onde estávamos um ninho de sabiá e logo em seguida um ninho de João de Barro. E o benfeitor, ao nosso lado, chamou-nos a atenção para o nosso pensamento. Em referência ao que observávamos junto ao ninho de sabiá, e com as suas palhas colocadas para fora, parecia um caos, onde se olhava e via aquela bagunça de palhas apontando cada uma para um lado. Logo em seguida, chamou-nos a atenção para o ninho de João de Barro, todo organizado, a sua arquitetura, a abertura de entrada e saída, a referência onde se localizava, e nós ficamos preocupados por achar que estávamos variando em relação ao que propunha o benfeitor junto a nós e as nossas reflexões. Mas, passado alguns segundos, percebemos a verdade que o benfeitor nos chamava, apesar da simbologia. Observávamos que a nossa mente, de vez em quando, um apinhado de pensamentos, onde nós pensamos em uma coisa e outra, sem que nós tenhamos o devido cuidado de avaliarmos cada pensamento. E quando nós começamos a adentrar para formular aí as orientações mentais, o benfeitor fala: eis a causa de muitas das ansiedades. E quando ele assim nos diz, nós estalamos e percebemos a realidade do que nós temos vivido. Hoje, nós sabemos que a ansiedade, ela é uma doença. A ansiedade tomou tal proporções que as pessoas não respiram. Elas basicamente andam como se fosse um cachorrinho. E o desgaste mental, tentando saber o que vai acontecer no amanhã. Será que nós amanhã estaremos vivos? Será que nós estaremos doentes? Os noticiários à veras trazendo para nós notícias de enfermidades naturais, mas que nós muitas vezes, descuidados de nós mesmos, nos permitimos adentrar essas formulações de informações e deixamos nos navegar nas ondas mentais daqueles que falam em torno daquilo que nós temos ouvido. E Dr. Dias da Cruz, no livro de Lavra do nosso Chico Xavier, Instruções Psicofônicas, nos fala das sugestões, onde que nós nos permitimos adentrar a essas informações. Passamos a dar a atenção e de repente se implanta na nossa mente o caos. Se implanta na nossa mente o medo, a insegurança, a incerteza, ao ponto até muitas vezes de fraquejar a nossa fé. Mesmo sendo espíritas, espiritistas, muitas vezes tomamos uma ideia de que o mundo está a terminar. Falas catastróficas, mentes ainda envolvidas, imbuídas de uma ideia negacionista, nos levam a enveredar por esses pensamentos que não constroem. Transformando a divindade, que é o nosso Pai, e o nosso Mestre Jesus, que é o governador planetário, em alguém que não tem condição de navegar, de cuidar deste barco como as suas ovelhas. Porque quando nós nos permitimos o medo, a ansiedade e a angústia, nós invalidamos todo um trabalho espiritual que é feito conosco. Se nós estivéssemos aqui, por acaso, à solta, sem que ninguém cuidasse ou zelasse por nós, nós estaríamos, muitos de nós talvez não estariam ainda de pé. Mas o mundo é organizado por Jesus, governador planetário. As estruturas dos céus são organizadas por Deus, nosso Pai.
que ainda não temos condições de definir, mas que precisamos nos ater à ideia de que Deus habita dentro de cada um de nós, e precisamos dar vazão para que esse ser interior que está dentro de nós, constituído por amor, porque nós somos herdeiros de Deus, logo temos o DNA de Deus dentro de nós, permitir que esse DNA vibre, que vibre a nossa luz para nós nos transformarmos em pensamento no ninho de João de Barro. Porque mais organizado nós estaremos vivenciando uma fé que leva-nos a confiar na vida. Não só na vida, mas a confiarmos em nós mesmos. Quando digo nós mesmos, reporto-me novamente a Jesus, que disse que nós deveríamos amar ao próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos nos amar. Sem que você se ame, como é que você vai ofertar alguma coisa? Sem que a sua mente esteja organizada, como é que você vai orientar os seus ninhos, as suas crianças? O companheiro falou. Evangelização infantil, mocidade. Mas a verdadeira estrutura vai estar nos nossos lares. Porque se você não der valores para os seus filhos, eles não vão ter com que adentrar a vida e olhar a vida por uma ótica diferenciada. Porque eles não terão conflitos. Muita gente acha que conflito é algo negativo. Não é. Porque quando nós estamos em determinadas situações, o que nos leva a agir sim ou não são os nossos valores. E esses valores são inconscientes. Porque quando nós aprendemos algo na infância que nos desenvolve valores, quando nós chegamos à fase adulta, nós temos visões de vidas diferentes. Nós sabemos qual é o tipo de respeito que eu devo dar a alguém. Qual é o tipo de situação que eu devo enfrentar. Como lidar com as minhas tentações. Porque o segundo livro dos Espíritos, todos nós reencarnamos com tendências. E essas tendências precisam de um embasamento. E esse embasamento, segundo o insígne codificador da doutrina espírita, é a educação. Educação de caráter. Isso só pode ser dado como base dentro dos nossos lares. Na reunião de família, nos diálogos, naquilo que nós ouvimos, nas interpretações que nós damos dessas notícias que nós temos ouvido. Para que se fundamente no ser que está em desenvolvimento uma ideia concreta, firme, que lhe dê parâmetros. E quando falamos isso, recordamos uma imagem que eu vi há alguns dias, quando eu ia fazer uma prevenção, conversar com alguns amigos, e observávamos na rua onde caminhávamos um grupo de jovens. 4 meninas e 2 meninos. E as meninas estavam embriagadas. E tinham por volta de 13 a 14 anos, mais ou menos. No máximo de 20. Caídas na rua, como se fosse um ser abjeto, olhava em derredor, sem conseguir se situar, os outros colegas também, de forma aí entontecida, tentavam pegar no colo, as vestes todas demolidas, quase desnudas, uma cena extravagante. Os transeuntes, muitos olhavam, uns apiedados e outros a xingar, a dizer palavras e impropérios. E olhávamos toda aquela cena e olhávamos com muita piedade, porque nos chamou a atenção para os nossos netos, para a nossa família. Podia ser alguém do coração. Imediatamente emitimos um pensamento e pedindo à espiritualidade que nos protegesse. Mas também observamos a necessidade de nós conversarmos, dialogarmos verdadeiramente para a formação dos nossos. Porque cada vez mais cedo nós encontramos o vício, encontramos as dores. E nós sabemos hoje que o sofrimento é desnecessário. Porque se nós tomarmos cuidado conosco, com a organização da nossa mente, do nosso sentimento, os sofrimentos serão evitados. Porque você sabe, se você beber demais, comer demais, você vai encontrar ali as leis que regem a vida. Vão te colocar de novo num processo de equilíbrio. Mas se você extrapolá-las, você vai encontrar um processo de adaptabilidade que vai te levar a adoecer mais cedo. Para que você vai comprar sofrimento se não há necessidade? Isso indica que a nossa mente não está sabendo lidar com as situações da vida.
e com as possibilidades que Deus deu. Nada contra a bebida, nada contra ninguém. Mas diz o sábio que quando nós passamos a observar as lições do outro, nós podemos tirar grandes aprendizados. E é dentro desse fundamento que nós nos posicionamos em relação ao que temos observado. Porque de nada vale, meus irmãos e irmãs, aprendermos lições e transformarmos em cultura se não aplicarmos no nosso dia a dia. Nada vale vir à casa espírita, ouvir, receber as energias e não fazermos qualquer cuidado conosco a posteriori da meditação. Precisamos olhar para nós, observar o que nós temos dado atenção, aquilo que nos chega, aquilo que nos informa, para que nós possamos fazer as transformações necessárias em nossa vida, como proposta por Jesus, e logo em seguida pela doutrina espírita, que vai abranger um leque de informações, de orientações, dos seus postulados, para que nós possamos ter qualidade de vida. Inicia falando da nossa imortalidade. Aquela menina, como um ser imortal, estava abrangindo para ela não só aquele momento de dificuldade, mas vários e vários anos e séculos, às vezes, de doenças, de dificuldade, de processos que ela terá que enfrentar. Porque as vidas se sucedem. E nós somos hoje o resultado do ontem. Então aquela criança, aquele indivíduo, naquele ritmo vai encolher algo lá na frente de dificuldade. Isso sem falarmos das questões espirituais, dos espíritos que muitas vezes nos rondam, tentando nos envolver em processos obsessivos para conduzirmos o barco da vida para saciar os seus vícios no plano espiritual. Porque também precisamos tomar cuidado. Por isso nos reportamos às questões dos pensamentos. Porque todos nós estamos entrelaçados numa cadeia de ondas mentais. De forma que essas ondas mentais, nós navegamos nelas, sintonizamos como ondas de rádio, onde nós vamos virando o nosso dial e captando aquelas ondas que vão ser do nosso interesse. Podemos captar as ondas da Rádio Boa Nova, podemos captar as ondas da Alfa FM, podemos captar as ondas da Antena 1 e assim por diante, de acordo com o nosso gosto. Porque essas questões, como referência ao rádio, que é um símbolo, também acontecem na nossa mente, no nosso sentimento. Quando nós estamos irritados, nervosos, irritadiços, não permitimos sentir qualquer, tenhamos qualquer sentimento negativo em prol ao nosso próximo, nós já criamos clubes, nós já criamos envolvimentos. Percebemos que muitas vezes, quando nós temos alguma divergência com alguém, aquela imagem daquele ser que nós não temos afinidade passa a visitar-nos a mente por vários dias, por várias horas. E é como se dentro da nossa mente encetássemos um diálogo com aquela pessoa, em que vamos ali verbalizando na nossa mente tudo o que desejamos. Isso já é um processo de sintonia. E essa sintonia vai fazer com que você se transforme num escravo daquelas emoções. Muitas vezes pessoas vão ouvir, nós vamos ouvir a questão do perdão, perdoar. Né? E o perdoar é algo que nós precisamos refletir. Porque muita gente se diz, eu vou perdoar, eu não consigo esquecer. Outras dizem, tem que esquecer. Isso é um erro. Nós só esquecemos se nós tivermos Alzheimer. Não dá para esquecer algo que não fez. Mas também não precisamos ficar envoltos àquela imagem ou aquele sentimento que ficou. Para isso precisamos sublimar, desculpar, adentrar em reflexões para que depois nós chegamos ao processo de abrirmos os nossos conhecimentos e o nosso coração para que aquelas energias que muitas vezes fruto de uma mágoa, fruto de um processo de sentimento que nós temos dentro de nós, enfermam o nosso corpo. Então precisamos nos ater a todos os fatos para que nós possamos chegar a esse resultado. Não vale a pena
guardar qualquer sentimento negativo em relação ao outro. Deixa ir. Ah, mas não dá para esquecer. Não vai dar mesmo. Mas trabalhe as sensações, trabalhe as emoções, comece desculpando. Recorde-se que o Evangelho diz que nós precisamos de indulgência. Nós também erramos. E as nossas vidas não são soltas. Nada está aí por acaso. Fatos acontecem conosco como uma prova para que nós possamos avançar no processo evolutivo de qual nós somos chamados. Sem que haja esses processos de burilamento do nosso sentimento e das nossas emoções, estaremos sempre sendo jogados de um lado para o outro, como se nós fôssemos objetos. Quando digo isso, digo com uma certa expressão de incômodo, porque na verdade é isso que alguns seres pensam ao nosso próprio respeito. Por exemplo, muitas vezes vocês já devem ter observado, nós vemos um filme, estamos assistindo um filme e de repente começa alguns processos a brilhar. Então uma propaganda de determinado produto, ela pisca por segundo. No meio da tela, no canto da tela, de modo que a gente só percebe com uma rapidez, não muda a nossa atenção do filme. Mas no decorrer daquele período em que nós estamos ali assistindo, de repente nos bate uma vontade de comer algo, de beber algo, porque nós fomos induzidos por aqueles processos que estão aí. É isso que nós chamamos de sugestão, que é muito utilizado pelo marketing de hoje para vender produtos, mas também é utilizado por outras mentes que muitas vezes vão nos conduzir para que nós tomemos determinadas posições. De modo que, quando nós voltamos no exemplo das coleguinhas, das crianças que nós falamos no começo, nos lares provavelmente deviam haver sugestões que mostraram para essas crianças que aquele processo da bebida, das relações, era algo bacana, dava prazer. E elas acreditando, sem fazer qualquer referência ou questionamento em relação àquilo que viam e ouviam, se permitiram enveredar e experienciar nessas vias, só que sem a devida experiência. O que pode ter levado a essa situação. Oxalá que com o tempo elas mudem as direções. Mas pelas estatísticas, verificamos que provavelmente vovó e vovô vão ter um filhinho neto. Porque ela não terá condição de cuidar, se engravidar da criança. Vai sobrar para vovô e vovó. Que nós temos visto hoje, tá aí para nós observarmos, em estatísticas, chamando-nos a atenção. Por isso, Espiritismo, reflexões, Evangelho de Jesus, chama-nos a atenção para esta colocação, para essas configurações, onde nós possamos aprender por um processo de educação, se for uma criança, uma formação, se for nós adultos, num processo de reforma daquilo que nós estamos fazendo, sem qualquer radicalismo, mas chamando a atenção para que possamos nos tornar como aquele João de Barros que organiza as suas experiências. E para isso precisamos dar atenção para a gente, no processo de alto amor. Quanto tempo eu gasto comigo? Quanto tempo eu penso em mim? Será que eu gosto da minha pessoa? Eu gosto da imagem que eu vejo no espelho? Quais os sentimentos que eu nutro por mim mesmo? Tenho paciência para comigo? Tenho tolerância? Já consegui me perdoar dos meus erros, das minhas dificuldades? Ora, se eu não conseguir fazer isso, eu não dou isso para o meu semelhante. Ninguém dá aquilo que não tem. Por isso que nós estamos hoje cheios de preconceitos. Não gostamos da cor do cabelo da pessoa, não gostamos da cor da pele, não gostamos da religião, não gostamos do que ouvimos, não gostamos da casa do centro espírita, temos raiva do companheiro de trabalho. Tudo isso fica enrustido dentro de nós,
sem que nós nos apercebamos. E sem que nós nos apercebamos, formamos uma psicosfera, uma egrégora, onde vibra aquilo que somos. E quando temos infiltração de companheiros menos esclarecidos, sendo encarnados ou desencarnados, nós nos queixamos que a espiritualidade ou Deus permitiu que adentrasse, quando na verdade quem abriu as portas fomos nós mesmos. Em processos que ainda não temos afetividade conosco, por isso emprestamos para os outros aqueles nossos defeitos. Por isso o auto-amor, o auto-perdão, olhar, nos permitimos por 15 minutinhos por dia, olharmos para nós, aceitarmos o que nós somos. Não vamos nos permitir, por qualquer processo, adentrarmos processos depressivos, que hoje tem se transformado numa verdadeira pandemia, e que agora, posterior, quando as portas se abrirem, nós vamos ver muito isso. Porque as pessoas estão fechadas dentro de si, e o que ocorreu dentro desse processo em que nós ficamos fechados, nós nos voltamos para dentro. E começamos a observar as dificuldades que nós carregamos conosco. E essas dificuldades que nós carregamos conosco, por um processo introspectivo, nós começamos a ver mais as nossas dores, mais os nossos defeitos, do que os aspectos bons que nós carregamos conosco. Isso nos judia. Isso nos joga no processo de ansiedade, joga nos processos de depressão. Nós não somos só um lucro, meus irmãos, de dificuldades. Nós não somos só um lucro de dores. Nós não estamos, nunca estamos desamparados. Então é um equívoco quando nós olhamos só numa direção, só para ver defeitos em nós. Não. Como disse, Deus habita dentro de nós. Dentro de nós há uma estrutura magnífica, desconhecida de nós ainda. E esse ser desconhecido que eu sou tem núcleos de alto amor, de alta realização em nós mesmos. Por isso precisamos nos valorizar, observar, não nos permitir andar, surfar nas ondas que estão por aí, chamando-nos a atenção, mostrando algo que não é verdadeiro, é uma ilusão. É como uma mariposa que se aproxima das chamas. E nós somos muito mais do que isso. E essa oportunidade de vida que nos é dada vem para o nosso íntimo, para o nosso ser mais profundo, para que essa luz que Jesus nos disse, brilhe a vossa luz, possa brilhar. Como é que nós vamos saber das realidades da vida se nós não nos permitirmos adentrar? Se nós não nos permitirmos perceber isso, está contido dentro de cada um de nós. Precisamos fazer isso urgente. Para que haja essa transformação que nós precisamos, não no mundo como nós imaginamos, aguardando que alguém faça uma mudança estrutural no mundo, mas a mudança que eu posso fazer. A alegria que eu posso expressar no meu abraço, no meu olhar, na alegria da boa palavra, na alegria do auxiliar dentro de uma casa como esta, que nos chama a atenção para que nós possamos aprender esses ensinamentos e desenvolvê-los, que há décadas trabalham, desde muito tempo, essa casa vem trabalhando para a formação nossa, oportunizando ideias e conceitos que vão fazer com que nós nos transformamos em seres ditosos, porque é isso que nós somos. Para que, em referência aos ninhos, possamos voltar e adentrarmos ao ninho de uma águia que se faz dentro de um penhasco. Aquele ninho da águia, à medida que os seus filhotes vão crescendo, ela vai virando os galhos para dentro, para que aqueles galhos formulem dificuldades e movimentem, excitem aqueles que ali estão. Para que, à medida que as suas pelugens e as suas asas cresçam, eles possam ir em direção ao local onde eles possam movimentar-se
em direção mais alta. De modo que quando chega a um certo ponto, os seus filhotes são tão incomodados que eles caem no penhasco abaixo. E quando eles caem no penhasco abaixo, eles são obrigados a estender as asas. E quando abrem as asas, voam como uma águia e furam as esferas espirituais, as nuvens, para ver o céu azul. E com as asas estendidas, a águia voa alto. Porque a águia traz em si a potência, a força, a divindade que habita dentro dela. E as asas representam uma asa da moral e a outra asa da inteligência. E as duas, em uníssono, fazem com que nós nos voltemos e vamos subindo em direção às esferas espirituais de que nós somos originados. Por isso, lembre-se que nós somos uma árvore. Não no sentido predatório desse ser, mas no sentido da simbologia, da força, do voar alto. Cada um de nós é uma potência. Acreditemos que Jesus, que esteve conosco, com todo aquele amor, com toda aquela pujança, mostrando-nos a imortalidade da alma. Muita gente se lembra de Jesus somente na cruz. Mas, posterior, Jesus aparece. Na sua imortalidade infinita, no seu amor, nos demonstra que a vida prossegue, nos demonstra que a vida continua e que nós somos imortais. Jesus volta depois dos impropérios, depois daqueles xingamentos, depois daquela agressividade toda, ele volta em glória. E todos aqueles que o ofendiam, todos aqueles que o descriam, hoje pedem-nos perdão. Perdoai, Senhor. Perdoai-nos. E ele já havia feito. Quando ele olha a turba e diz: perdoai-os, Senhor, pois não sabem o que fazem. E hoje, nós dentro dessas lides, com essas informações, nos apoderemos de nossa imortalidade. Vamos nos permitir trabalharmos no nosso cotidiano com os pensamentos, ideias, conceitos, que nos ajudem a avançar neste mar de possibilidades que nos traz Deus nosso Pai. Um bom domingo a todos, envolto em muita paz, em muita alegria, que possamos voar como a águia, em sentimentos de amor e gratidão pela vida. Muita paz a todos. Gratidão, sempre belas palestras, né? Que tanto nos ajuda a progredir, né? Que a missão do Espírito é essa, progredir cada dia mais. E com essas luzes que vêm nos nossos caminhos, nos engrandece, né? Vai abrindo os caminhos para nós.